Pedro, eu vou até aproveitar a oportunidade para tirar um mito aqui. Israel não está planejando construir o terceiro templo. Tá bom? Isso não é verdade. Se você for lá no Knesset, que é o parlamento, entrevistar os parlamentares que vierem lá, o próprio Netanyahu, ou o partido Likud, não tem ninguém falando em construir o terceiro templo. Pelo contrário, a maior parte dos israelenses nem gostam disso, porque vai dar pano para manga. Quem fala de construção do terceiro templo são apenas dois grupos. Alguns cristãos que fazem uma interpretação dispensacionalista das profecias e acreditam que haverá o terceiro templo e que o anticristo vai dominar ali. Eu discordo dessa tradição, tá bom? Por quê? Mas lá Paulo falou em Tessalonicenses que o anticristo vai vir e se assentar no templo, ostentando como fosse Deus. A palavra que aparece para templo ali em Tessalonicenses é naos, que seria melhor traduzida como santuário. A palavra para o templo de Jerusalém é hieros, é outra palavra. Tá bem? Outra coisa também. Aí o segundo grupo é um grupo de judeus, chamado Instituto do Templo, que são alguns religiosos, minoria da minoria da minoria em Jerusalém. Que eles têm lá o Instituto do Templo, e eles ficam treinando os sacerdotes, e eles têm lá a menorá, que eles colocam na praça lá, eles sonham com a vinda do templo, mas isso dificilmente vai acontecer. O Domo da Rocha está ali, sabe por quê? Em 613 de nossa era, os muçulmanos tomam, os persas, olha que interessante, os persas, que dominam a região ali, em 250 você tem os persas que dominam muito da região ali, os partas, eram um grupo da Pérsia, eles acabam se convertendo ao islamismo, como alguns árabes também da Península Arábica. Então, em 690 de nossa era, eles constroem o Domo da Rocha, que é aquela cúpula dourada. Só que nessa época a cúpula não era dourada. O Domo da Rocha... Mostra se tiver uma foto. Coloca Jerusalém em vista panorâmica. Cartão postal. Essa cúpula dourada, em 690, quando ela foi construída, ela não era dourada, ela não tinha essa cor de ouro que hoje ostenta os cartões postais de Jerusalém. Ela era de uma cor chumbo, tá certo? E ela era um lugar que demarcava, de acordo com a tradição muçulmana, isso não está no Alcorão, está na tradição muçulmana posterior, que de Jerusalém, Maomé foi assunto ao céu e ele encontra com Ibrahim, que seria Abraão, Isá, que seria Jesus, e Musa, que seria Moisés. Então ele subiu daí. Então eles construíram essa cúpula. Só que quando teve a guerra de 6 dias, que Jerusalém foi tomada, Moshe Dayan não destruiu o Domo da Rocha, porque ele falou, se eu destruir isso aqui, aí eu vou criar um problema com os países árabes. Então, para fazer um acordo e não ser atacado, eles falaram, olha, faz o seguinte, essa parte aqui vai ser controlada pela Jordânia, por isso que o rei da Jordânia mandou trazer aquela cúpula dourada de ouro, não sei quantos quilos de ouro que tem lá, é um ouro caríssimo, veio da Jordânia, e a Jordânia administra aí hoje, tá certo? E está aí até hoje. E essa cúpula não é chamada de Mesquita de Omar. Ela não é mesquita, é apenas uma cúpula dourada. Ela não é de Omar, a Mesquita de Omar fica no outro canto, e a mesquita que tem nesse espaço é de Al-Aqsa, que é um outro lugar. Bom, a mesquita que é sagrada é aquela outra que a abóbada é mais escura, né? Mais escura, que é Al-Aqsa. Tá. Agora, aí seria o lugar do templo. Mas não há nenhum interesse em derrubar isso para construir o templo, tá bem? Vamos lá, tem uma aqui do Tânios. Ele tá perguntando assim... Eu lembrei do Thanos. Thanos, do estalo, né? Ele tá querendo saber se cristão pode praticar cabala judaica, quer saber se é pecado. Esse negócio de definir o que é pecado, o que não é pecado é muito relativo. Eu, particularmente, tenho inclusive um grande amigo aí que é judeu e aprecia muito a cabala, que é o Rabino Ventura, que já esteve aqui, inclusive. Ventura, beijo no coração. Mas ele escreveu, inclusive, livros sobre isso. Mas eu, particularmente, não endosso as crenças cabalísticas, tá certo? São algo que veio posterior ao cerne do Antigo Testamento da Tanakh. Pelo menos a minha interpretação. Então, respeitosamente, eu não subscrevo as interpretações cabalísticas. E também não vejo congruência entre a cabala e o cristianismo. Tá bem?
porque a cabala primeiro surgiu no seio do judaísmo. E até estudos que notam que algumas das práticas desse judaísmo rabínico posterior foram justamente para combater a teologia cristã do apóstolo Paulo, principalmente aquilo que nasceu com Akiva no 2º século, na época de Bar Kokhba. Então eu particularmente não subscrevo as crenças cabalísticas, respeito, mas não as subscrevo e não vejo comunhão entre a cabala e o cristianismo. Agora, daí a falar, você está pecando ou não está pecando, eu não tenho essa jurisdição. Eu não recomendaria, não acho que há ligação teológica entre as duas vertentes. Espero ter respondido aí. O jogador, ele tá perguntando assim, Rodrigo, sobre Gênesis, a serpente falou ou não é literal? Eu entendo que é literal, que o Gênesis é uma história literal, só que a serpente não necessariamente falou. A Bíblia fala que o diabo, Satanás, usou a serpente, tá certo? Quase como um exercício de ventriloquia ali. Então não foi necessariamente a serpente que falou, foi o diabo que usou a serpente. Assim como no caso de Balaão, não foi necessariamente a mula que falou, mas quem sabe o Espírito de Deus usou a mula para... Mas não sei se foi você que falou aqui ou um outro estudioso que a serpente que tá lá no Gênesis não é exatamente a serpente que a gente tem aqui, que teria patas. Sim, então, eu não sei se eu falei aqui, mas eu subscrevo isso, eu concordo com isso. Ela era um animal lindo. Os desenhos mais antigos da serpente a mostram com asas, 4 patas e muito esplendorosa. Por isso que há até uma confusão literária entre a serpente e o dragão. Entendi. Que Tanim, em hebraico... Será que acha essa representação aí da serpente do paraíso? Vê se é difícil. Talvez uma inteligência artificial, não sei. Por exemplo, a palavra Tanim, em hebraico, ela significa tanto serpente como dragão, sabe? Ou como até crocodilo também. É crocodilo. Por isso até que no livro de Jó, quando fala do Leviatã, algumas traduções colocam como crocodilo. O Leviatã. O monstro do mar, né? Exatamente. Em hebraico você tem o Leviatã, que é o monstro do mar. Em babilônio é Lotan. Lotam, né? Ou Tiamat. Não é por aí, não. Não é isso, não. Mas assim, de qualquer maneira, era um animal. Era um animal. Então a serpente mesmo não ia falar, era o diabo, o Gênesis coloca que era o diabo usando a serpente. Entendi. Tem mais perguntas aí? Tem um